boa noite. Iniciamos a nossa web do dia 7 de outubro de 2022 para o evento 818124 na UC de Fundamentos de Mecânica. Pessoal, a última aula, recapitulando aqui, a gente falou sobre elementos de máquinas, né? Certo? Quem esteve presente aí, quem assistiu? Eu? Falamos sobre elementos de máquinas, né? Isso. Exato. Então, eu lembro que naquela aula eu falei muito sobre os materiais, questão de ductibilidade, flexibilidade. Então, hoje nós vamos falar sobre tipos de materiais e as propriedades deles, né? Então, os tipos de materiais, né? Existem vários materiais disponíveis na natureza em sua forma bruta, por exemplo, madeira, couro, etc. Cada material tem suas particularidades, sua identidade, cor, forma, física e química, forma de extração. Ele pode estar associado a outro material, são as ligas ou isolado, possuindo suas propriedades individuais. E tem os naturais, tem os sintéticos, né, que são fabricados em laboratório. Cada um tem a sua característica que é melhor empregada e acoplada em um determinado e específico objetivo, né? Então, exemplo, tem materiais que têm maior dureza, tem materiais que são mais dúcteis, tem materiais que têm tenacidade, outros não, e assim segue. Uns, como fala, uns suportam temperaturas maiores, né? Outros já nem tanto, suportam vibração. Então, tudo isso entra nessa questão dos tipos de materiais, tanto na parte química, física e as demais propriedades, né? Então, aqui nós temos as quatro principais divisões, né, na nossa área, que são os materiais metálicos, cerâmicos, polímeros e compósitos. Então, é comum, por exemplo, material metálico, o nome já diz, né, tudo que vem do metal, são materiais, deixa eu ver aqui ao meu redor, se eu tenho uma barra de um corrimão, né, um material metálico ali, os aços, né, aço 1020, aço 1040, então tem tudo isso aí, são materiais metálicos, não só aço, né, tubos de cobre, tubos de alumínio, parafusos, né, geralmente a maioria deles são feitos em materiais metálicos. Outro material é o cerâmico, né, o cerâmico eu gosto de lembrar sempre do prato de casa mesmo, que aí já é um material que tem uma dureza bastante elevada, né, ele suporta grande compressão, só tem um problema, né? Que quando ele faz a ruptura, ele se quebra de uma vez, né? Então, ele tem uma tensão, ele suporta uma carga maior por ter uma dureza maior, só que sempre os materiais são duros quando eles têm a ruptura, né? A quebra, eles não têm chance, não te dá um sinal. Está tendo um retorno para mim aqui. Aí resolveu. Então, ele não te dá sinal que ele vai ter a ruptura, né? Não é igual o metal que vai dando deformações, né, uns sinaizinhos de esmagamento, tudo mais. O cerâmico não, ele só tem essa ruptura e pronto, sem aviso. Tem os polímeros também, né, que são materiais próximos ao comumente conhecido como plásticos, né, por exemplo, um tubo PVC é um material polímero. Eles já são bons, né, para questões químicas, né, as propriedades químicas deles, eles resistem bem, né, às intempéries em suas maiorias. Então tem boas propriedades já nesse lado. E tem os compostos, né? O composto geralmente pode ser algo, por exemplo, um material que por fora ele tem a propriedade polímera e por dentro tem a propriedade cerâmica ou composta e assim vai. É como se fosse uma fusão de duas propriedades ou dos dois outros, né? Então o composto pode ser uma um conjugado, né? Uma adição de dois desses de cima, né? Então eu tenho que por fora tem uma camada polimérica e por dentro uma camada metálica, e assim vai, ou cerâmica, né? Então, os materiais metálicos, né, dando início aqui ao nosso primeiro. Então, são aqueles que apresentam na sua composição um ou mais elementos metálicos. Geralmente apresentam boa condutividade elétrica e térmica. Então, os nossos condutores lá, na questão de eletricidade, né, a gente sempre tem o cobre lá como um exemplo. Então, ele tem uma boa condutibilidade elétrica e também térmica. E mecanicamente são resistentes e dúcteis.
Então, ele apresenta essa resistência, né, a determinadas forças aplicadas, tensões aplicadas. Eles são dúcteis. Aqui a fotinha embaixo, né, a diferença do material frágil para o material dúctil. Então, imagine que os dois eram um cilindro, né? Ali o dúctil, quando sofreu a força da prensa, né, que seria compressão, ele vai se deformando até um limite, é lógico. Mas ele consegue se deformando. Por exemplo, ele estava na mesma altura que o desenho laranja, o azul. Comprimiu, ele não falhou, não cisalhou, né? Ele continuou inteiro, só que é lógico com outro formato por causa da compressão que ele sofreu. Já o frágil, ele suporta uma carga maior do que o dúctil. Tem, vamos falar, por exemplo, se aplicou uma carga de 300 kg força, né? Ali, pode levantar um segundo, tá, Cláudio? Já te passa a palavra. Então, aplicou uma força de 300 kg força ali. O dúctil já começa a descer, já começa a deformar. O frágil não. Às vezes o limite dele é 400, mas também na hora que chegar no 400, o frágil só tem a ruptura, né? Só falha e o dúctil ali ele ainda vai se conformando dentro do espaço que ele tem. Pode ir lá, Cláudio, fica à vontade, meu rei. Deixa eu baixar. Acesso à aula, né? E aqui nós temos um ferramenta de registro de presença na web aula. Tá? Vocês vão perguntar, professor, mas a frequência ela é obrigatória? Essa atividade que a gente envia, quando que dá a nota para a gente? A correção é somente após o final do período de envio. Então, se o limite tá lá, eu não lembro qual que é a data de vocês, eu acho que é 4/11, então a correção começa depois dessa data. Quer dizer que você não tem que assistir a web aula? Aí, tipo assim, essas aulas que nós estamos tendo hoje, a gente vai ter atividade delas? E aí, pessoal? Os conteúdos que a gente trabalha, né, são voltados para a questão dos fundamentos de mecânica. Então, pode ser que alguns desses assuntos que a gente trabalhe tenha atividade avaliativa lá no final, que é a SAP. Mas a gente vai ter muito mais conteúdo, né, do que a gente vai ter SAP. É pela quantidade de aulas que a gente tem. Então, é normal você ter uma teoria aqui que a gente trabalhe junto e que não tem atividade para desenvolver. Beleza, vamos continuar. Combinado, então. Então, contudo, né, voltando aqui ao assunto da aula, existem materiais metálicos que são considerados frágeis, pois apresentam nenhuma ou quase nenhuma deformação elástica ou elasticidade, né? Na figura a seguir, podemos comparar o comportamento de dois metais, um dúctil e um frágil, quando submetidos a um esforço de compressão. Então, é possível notar que o material dúctil deforma, fica na forma de barril, enquanto o frágil fratura sem sofrer quase nenhuma deformação. Então, aquela questão que eu disse para vocês na aula, aço doce, né, que é um aço com baixo teor de carbono, ele tem uma boa dutibilidade. Então, quando ele sofrer uma compressão, ele vai ter nesse formato de barril, né, se ele tiver nesse corte cilíndrico, ele vai ter esse formato de barril até que ocorra a sua fratura, né, que ele se rompa. Então, antes de se romper, ele vai dar sinal, né, ele vai sofrer essa carga e vai se deformar. O frágil, a deformação dele é mínima, quase imperceptível. Então, quando chegar na carga máxima que ele suporta, ele vai fraturar, né? Vai se romper. Então, um aço de alto teor de carbono, né? Já são os aços com maior dureza, eles estão mais próximos desse material frágil. E os aços de baixo carbono são aço doce, já estão próximos a material dúctil. Então, dentro dos metálicos, né? Além das ligas, tem materiais que flutuam entre essas duas propriedades. Então, esses são os metálicos. Os materiais cerâmicos, né, são encontrados em vários segmentos do ramo da mecânica, principalmente por apresentarem alta dureza e por ser um ótimo isolante térmico e elétrico. São constituídos basicamente por argila, sílica e feldspato. Então, aqui um exemplo, eu trouxe tijolo, né, de cerâmica. Então, o tijolo, ele não é bom para conduzir calor, muito menos eletricidade. Um prato cerâmico, uma louça, né? Só que eles são bem duros. Você pode ver que se ele cair,
ele também não se deforma, não. Ele já se rompe direto, né? Já passa, já perde o formato que ele estava ali, né? Conforme o que ele foi moldado e já fica em vários pedaços, né? Ou em dois. Então ele vai se romper de acordo com a carga que é aplicada. Então eles são bons para quê? Alta dureza, né? Então se você precisa de um material com uma dureza bastante elevada e que seja isolante, né? Você pode utilizar o material cerâmico, certo? Então vamos agora para os polímeros, né? Os materiais poliméricos ou apenas polímeros são representados pelos plásticos e borrachas, né? Possuem baixa densidade, propriedade isolante e são facilmente deformáveis, porém a sua principal característica é a de resistir a materiais ácidos. São os materiais com pH abaixo de 7, né? Esse produto tem como desvantagem a baixa dureza. Então a gente viu lá, lembra a gente teve um anel elástico que ele era metálico, né? Pelo menos dos exemplos que tinham lá, a gente tinha o anel de vedação e ele já era um polímero. Ele poderia ter uma carcaça metálica, né? Mas o formato dele interior dele é polimérico, porque ele tem baixa, como ele tem baixa dureza, ele é possível, ele é mais dúctil, né? Então ele consegue se flexionar melhor. E ele está sempre dentro de uma ranhura, né? Então para se posicionar nessa ranhura, fixar de melhor forma no eixo para evitar passagem de água e lubrificantes. E ele tem essa boa habilidade. Se você já tentar colocar um cerâmico ali, fazer um anel de vedação no material cerâmico, se você não fizer ele muito preciso com a folga milimétrica, acho que você vai precisar de folga que ele não vai ter flexibilidade para se encaixar e se moldar ao diâmetro do eixo, né? Então não é viável. E aí você vai vendo as diferenças e o que as habilidades de cada um ajudam, né, nas engenharias do dia a dia, dos produtos e nas nossas utilizações. Então aqui ele trouxe, né, um exemplo do polímero, o cano PVC, né, um tubo em PVC. PVC significa cloreto de polivinila. Então aqui são os polímeros. E além disso temos os compósitos, né, que são aqueles que são constituídos de dois materiais diferentes, cujo principal objetivo é obter características especificamente térmicas, mecânicas, estruturais ou de consumo. Um exemplo típico desse material é a fibra de vidro, composto formado por uma resina, né, que geralmente é um poliéster, reforçado com filamentos altamente flexíveis de vidro. Esse compósito é utilizado na estrutura de aviões. Cláudio, você levantou a mão de novo ou já estava levantada de antes? Dúvidas gerais sobre a plataforma é com a Mariana, nossa monitor. Acho que já estava levantando. Estava levantado já. Beleza. Então, aqui os compósitos. Então, quando a gente vê aquela fuselagem do avião lá, né, é um material composto, fibra de vidro, né, alumínio, composto de carbono, aço e titânio. Então, ele utiliza ali, ó, né, os materiais utilizados na estrutura aqui trouxe o exemplo do Boeing 787, né, eles comumente chamam de wide body, né, eu não lembro mais como que é a questão da denominação lá na aviação, mas os materiais dele, 50% são compostos. Então, o que ele precisa? Precisa que o material tenha certa ductibilidade, mas precisa que ele tenha certa dureza também. Então, vou ver nos pontos. Nesse ponto aqui da asa, eu preciso que ele tenha flexibilidade, porque a asa mexe, né? Quando ele está voando. Se a asa fosse com a dureza elevada, dependendo da tensão que sofresse, ia se partir, né, e quebrar essa asa, e o avião não teria mais a possibilidade de voar. Então, ele tem uma certa ductibilidade, né, ele faz essa flexão de acordo, né, com as tensões sofridas. Tem outras partes que já não podem se flexionar tanto, né, eu não sei ao certo todas as partes do corpo do avião, mas exemplo seja o corpo, né, do motor ali, do motor que o avião usa, né, para se projetar, né. Então, o motor eu já preciso que ele seja mais firme, né, que seja, tenha menos ductibilidade para ele não ficar se deformando tanto. Porque ali a temperatura é altíssima, né, no motor. O motor do 787 é gigantesco. Então, ele tem que ter uma boa propriedade, né, para isolar essa parte térmica,
Dependendo também, eu preciso que ele isole, né? Porque pode estar passando no ar e ter descargas, né? Então, é preciso que ele isole também a parte elétrica e assim vai. Então, cada ponto é estudado e utilizado um material com a melhor propriedade para aquilo que vai ser utilizado, né? Que nesse caso aqui é o avião, a função dele é voar. Então, entra nas propriedades físicas, né? São chamadas propriedades físicas, todas as informações estruturais intrínsecas ao material. Cada material possui sua especificidade justificada através da estrutura molecular apresentada, né? Ou seja, né, como as moléculas e, consequentemente, os átomos estão organizados internamente a uma estrutura definida por seu formato físico e natural. Ductibilidade é a propriedade que o material tem de se deformar antes de romper. Opostamente a isso, um material que possui baixa ou quase nenhuma deformação, é chamado de material frágil. Um exemplo do material dúctil é o alumínio, né? O alumínio, se você tracionar ele, né, ficar puxando ele nas pontas, e você deforma ele, ele vai se alongando, né? Vai afinando o diâmetro do seu corpo, mas ele vai se alongando, né? Vai tendo um comprimento maior. Se você comprimir, igual esse tarugo de alumínio aí, ele vai ter aquele formato do barril, né? Ele vai aumentar o seu diâmetro do corpo e vai diminuir o seu alongamento. Então, ele é muito dúctil. Se você precisar que ele suporte, né, grandes cargas de tensão, não vai ter, porque ele pode se romper, depende da carga que se aplicar. Temperatura também, né? Se não me engano, o ponto de fusão do alumínio está em próxima a 620 graus. Então, se você tiver um local que chega a essa temperatura, é provável que o alumínio se deforme. Ou aplicação de outro tipo de tensão. Ah, quero que ele mantenha o formato de tubo, né? Quero que ele seja um tubo de diâmetro tal. Dependendo da força que a pessoa aplicar, né, ele pode se esmagar. E então o alumínio ele já tem boas outras propriedades, né? Questão térmica, ele já é melhor, questão elétrica, né? O alumínio tem boa condutividade. Então ele tem todos os pontos, né? E aqui é um dos materiais que antes dele se romper, ele te dá sinal que ele está deformando, né? Dependendo do tipo de força que está sendo aplicada, você consegue ver detalhes ali na mudança do diâmetro do seu corpo, ou do comprimento, né, do seu corpo. Então, essa é a diferença. Então, ductibilidade é basicamente isso. Pensa no alumínio, que você consegue esticar ele, né, você consegue comprimir e ele não se rompe. Então, isso é ser dúctil. E o contrário é ser frágil, né, material frágil. Então, se você pegar um cerâmico, né, eu sempre uso cerâmico, que é o material mais frágil que a gente tem. O prato em casa, né? Dependendo da forma como você deixar cair, né? Ele se quebra. Ele suporta grandes tensões, mas depende, quando chega no seu limite, né? Ele tem a ruptura. Então, o alumínio, né? Quando tracionado, vai falar o que eu disse, consegue sofrer, né? Grandes deformações da sua ruptura. Wilton, pode ficar à vontade, mas aí, levantou a mão? Ô, Everton, Sim. esses materiais aí, ele é de acordo com o que eu vou fazer, né? Isso. Se, por exemplo, se eu fosse fazer um navio, eu teria que usar o material, no caso do alumínio? Se for você fazer um navio, né? Vamos ver que mar que você vai navegar. Geralmente as temperaturas marítimas são baixas, né? Então você já precisa de um material que seja isolante, né? Isolante térmico, para não passar essa temperatura. E todo material que é bom condutor térmico, ele fica dilatando, né? Então ele aumenta e diminui, você não tem uma precisão na sua peça. Um exemplo é o concreto nas ruas. Quem é de Goiânia, né? Creio que todo mundo aqui já passou naquele elevado ali que fizeram sobre a Perimetral Norte, ali próximo ao Passeio das Águas. Então lá tem juntas de dilatação entre as placas, né, naquele elevado. Só que o pessoal não fez tão bem feito, e aí você fica pulando, né, vários pulinhos ali entre uma placa e outra, porque o concreto dilata. Então imagina um navio, se ele dilatar uma placa do navio empurrar a outra, você já perdeu a sua, vamos falar, a sua função que era fechar, né, o do casco ali. Então você já precisa de um material que não se dilate tanto. Aí você já vai procurar que material é esse. Ah, precisa de um material também que depende do nível de tensão que for aplicado, né? Se ele se chocar com alguma coisa, ele não sofra a
a ruptura direto. Então, eu preciso que ele tenha uma certa ductibilidade, mas nem tanto também, porque se ele se alongar ou diminuir o seu corpo, pode afetar na função que é vedar, né, a água de entrar. E assim vai. Ah, que é mais que eu preciso? Eu preciso que ele resista a questões químicas, né? Tenha chuvas ácidas e assim vai. Então, tudo isso é levado. E como que o pessoal descobre, Hilton? Muito é pelo que já foi feito e muito é teste, né? Então, esses materiais estão sempre em testes. O pessoal que desenvolve, né? Esse tipo, igual você trouxe do navio, o pessoal está sempre testando aí, fazendo protótipos para ver como cada tipo de material reage. Então, hoje a gente vê vários tipos de aço, né? Aço tal, aço tal, aço tal. É porque alguém foi testando para ter uma propriedade específica e aí conseguiu e patenteou, né? Esse aço. E assim vai. Entendi. Então, Obrigado pela explicação. ficou claro, né? Então depende muito, Hilton, do que você vai fazer, você vai selecionar o seu material. Então, por isso que, Ou por exemplo, claro, sim. você tá o... Ah, Uma vez eu fui soldar uma, uma roda de caminhão, aí, no caso, ele é aço fundido, né? eu não consegui ouvir seu começo, parece que ficou longe, Hilton. Começo eu ouvi falando só o final, aço fundido. É a roda de caminhão. Qual parte do caminhão? É a roda. Ah, a roda Aquele do caminhão. tambor. Isso, aquele tambor. Ó, o aço fundido, ele Ele é tem aço uma, fundido. ele tem uma dureza mais elevada, não é tão dúctil. Então, dependendo se ele sofrer um impacto mais forte, o aço fundido, ele tem a ruptura, ele racha. Entendi. E também, no caso, ele não pega solda elétrica bem, né? É, aí já entra nas outras propriedades de solda, né? Porque aí depende de solda que é por tungstênio, né? TIG, MIG, eletrodo revestido, solda, como fala? Porque tem um tipo de solda só que pega nele, porque eu fui tentar soldar com a solda elétrica, não ficou muito bem. É, porque aí depende como falar, o reagente que a soldagem usa e a temperatura que a chama, né, consegue Uhum. chegar para fazer O que acontece? Você basicamente tem que fundir o material que é fundir. Passar ele quase do estado sólido para o líquido, né, para que ele Uhum. depois, na hora de sofrer o resfriamento, né, da soldagem, que é, você vai deixar o ar livre, ou vai colocar na água ou no óleo, depende do tipo de caramba, agora me fugiu não, mas tipo um resfriamento da peça, né, que é o que você Entendi. vai ter. Então aí cada tipo de solda tem uma propriedade específica também. É. Então, por exemplo, você usar eletrodo revestido, você já não consegue soldar, por exemplo, um material de cobre, né? O material de É. cobre você já precisa de a solda false copper, né? É. E aí assim vai também, se você for fazer uma solda em alumínio, né? Que essas soldas aí hoje em dia acho que é a solda mais chata de fazer, uma das mais chatas aí na indústria, né? É Que a verdade. temperatura de fusão do alumínio é complicado, que é muito baixa. Então você tem que ter um manuseio e experiência muito boa. Então você já não vai usar, por exemplo, uma solda. Eu nem lembro qual que usa para soldar alumínio. Eu puxei ele de exemplo, mas não lembro nem qual que é o tipo de solda que usa. Tem outros materiais, né, que precisam de TIG, precisa de MIG, e assim É. vai. Uhum. Não entendi, sim. Obrigado, viu? Fechado. Para um exemplo, para casar, eu não sei se você está pelo computador ou se você está Celular. pelo celular. Mas, por exemplo, se fosse um computador, uma tela, você vai ter em volta do LCD aí, ou do LED, não sei qual que é o tipo de material que você está no seu celular, né? Você vai ter um plástico, né, que vai ser um polímero. A tela dele já é um material que eu creio que seja um compósito, né? A espaço da tela. Ele não é Aham. metálico e não é cerâmico também. Então já é mais próximo a um compósito, né? Então ele já aplica dois, que vai ser ali algo. Eu nem lembro o que são feitas as telas, né? Mas vai ser algo ali próximo ao composto. E junto nisso tem os circuitos lá dentro na placa, né? Que aí já são materiais metálicos que têm boa condutividade. E assim vai. Então, um Aham. elemento você pode ter vários tipos de materiais. Verdade. Eu entendi. Fechado, né?
Então, voltando aqui ao alumínio, né? Quando tracionado, consegue sofrer grande deformação antes da sua ruptura. A dureza pode ser interpretada como a resistência que o material possui na penetração, né? Então, se você quiser furar ele, por exemplo, se ele tem uma dureza muito elevada, meu amigo, você pode usar o que for. Um exemplo, se você quiser fazer um furo num diamante, riscar um diamante, né? Como ele é o material mais duro encontra na natureza, né? Os materiais naturais, os artificiais, aí todo dia o pessoal está inventando coisa nova e eu não tenho essa informação, mas dos naturais o diamante é o material com maior dureza. Então, se você pegar outro material aí, vocês, não sei se já fizeram aula, já viram o torno lá no Charuri, né, nos momentos presenciais. Já foram lá ou ainda não? Eu já fiz lá um curso de 3 meses, eu já fui no torno lá e fiz uma peça lá também. Ah, então pronto, eu vou usar você de exemplo. Lá a ferramenta de corte no torno era uma vidia, não era? Um material de vidia? Isso. Exatamente. Você viu que a vidia tem uma dureza impressionante, né? Nossa, cara, e é tão pequenininha, né? Eu já passei sufoco com o material daquele na faculdade para descobrir o que era. E a vidia rasgava, a gente fazia os ensaios metalográficos, né? E a vidia rasgava tudo que era lixa, cara, porque a dureza dela é muito alta. Então imagina um material como a vidia. Se você pegar a vidia e tentar riscar um diamante, eu creio que não dá conta, entendeu? Nossa, então o diamante é duro demais, hein? O diamante é o material natural mais duro que a gente tem, né? Maior dureza. Então, um exemplo, quando você compra um relógio, né, a pessoa fala, a caixa dele, né, o vidro que tem ali em cima não risca. É porque é um material que tem uma dureza mais alta. Então, ele é testado, né, com as outras coisas que a gente passa, canto de mesa, material metálico, aresta, né, as arestas nos vértices, material metálico ponte agudo, né. Então, ele vem ter, como fala? Ele vem e você vai vendo que não risca, não risca. Mas aí faz o contrário, né? Tem gente que fala, esse relógio tá bom que nem risca. Bater um martelo aí que não quebra. E aí o cara vem com a ponta, né? Tipo uma talha com o martelo e bate no vidro do relógio e quebra em 300 mil pedaços. Por quê? Dureza, ele tem a dureza elevada, então é difícil alguém riscar ele. Mas se aplicar a força acima do limite, ele se parte em vários pedaços. Agora, se aplicar uma força menor que o limite dele, pode bater que ele não quebra de jeito nenhum. E nem amassa, né? Nem vai perdendo a sua propriedade. O Paulo levantou a mão, fica à vontade, Paulo. A pergunta é para o Hilton aí. Ele falou que fez lá o procedimento lá no Senai lá, mas não foi nesse curso que a gente fazendo, não, né? Que a gente ainda não participou lá. Creio que né, ele fez um de 3 meses, né? De soldagem, foi isso, Hilton? Isso foi mais ou menos em 2015, 2014, por aí. Paulo, Sim, entendi. O Senai oferece cursos que eles chamam de aperfeiçoamento. É como se fosse pegasse uma parte aqui, vocês vão ter usinagem para frente, né? Que vai trabalhar torno, fresagem, furação. É como se ele pegasse um módulo do técnico, tirasse de dentro do técnico e oferecesse para as pessoas, que aí já é um curso bem específico, entendeu? Eu creio que o Wilton devia trabalhar com soldagem. Ele falou, vou lá no Senai me aperfeiçoar. Então, são chamados de cursos de aperfeiçoamento, e sempre tem. Entendi. Certo? Então, voltando lá do relógio, né? Então, outro exemplo também, por exemplo, as telas de celular hoje em dia, né? Que tem uma dureza elevada. Então, é muito difícil você conseguir riscar a tela, né? Dependendo dos materiais que comumente a gente tem, não chega a riscar, né? Agora, dependendo do jeito que ele cai, tem hora que ele também não quebra, né? Resiste bem. Hoje em dia é Gorilla Glass, tem diversos nomes aí, mas dependendo da como é aplicada essa tensão na tela, estilhaça em diversos pedaços, né? Então, isso aí é o que está trazendo aqui. A dureza do material é determinada, né? Acho que até pulei, na verdade. A dureza do material é determinada a partir de alguns processos, que são os ensaios, né? Como Brinell, Rockwell e Vickers, né? São 3 tipos de ensaios para a gente ver a dureza. Mas, voltei aqui. A dureza pode ser interpretada como a resistência que o material possui na penetração, identificada a partir de ensaios mecânicos. Essa propriedade é bastante interessante para avaliar a resistência da abrasão dos materiais, né? Caso se deseje selecionar um material para trabalhar com produtos abrasivos,
deve-se fazer esses testes, né? Que é a dureza do material, que é determinada conforme o ensaio Brinell, o ensaio Rockwell ou o ensaio Vickers, né? Outras propriedades desses materiais, né? Temos a tenacidade, que é a quantidade de energia de absorção de um material antes de se fraturar, né? O ouro pode ser usado, né, para exemplificar um material com alta tenacidade. Então, quando a gente pega o ouro puro, né, é lógico que esse ouro que a gente tem nos adornos aí, geralmente as mulheres usam mais, né, são ligas, né? Então ele não tem ali só ouro. Ah, falo ouro 18 quilates, né? O 18K. Ele é um ouro que já está misturado com outros materiais. Porque o ouro em si, o ouro puro, é difícil você deixar ele com um formatinho. Por exemplo, se alguém tiver aí com uma corrente, né, no pescoço, um anel, né, de aliança, de noivado, namoro, formatura, não. Noivado, namoro, casamento, né? Fugiu a palavra aqui. Então, para ele manter esse formato de aro aí, para você colocar no dedo, se fosse um ouro puro, na hora que você apertasse ele, ele já se deformaria. Então, não ficaria nesse formato aí do círculo, né? Para você colocar aliança. Então, ele tem alta tenacidade. Ele se molda muito fácil. E não mantém, né? Então, por exemplo, fiz um de ouro puro aqui, um anel. Dificilmente ele vai se manter. Você vai apertar de qualquer aperto mínimo que seja, ele já vai se moldar de acordo com essa tensão. Então, ele é muito tenaz, esse ouro. Então, é a quantidade de energia de absorção que o material tem antes de fraturar. Então, ele absorve, consegue absorver muita energia, né? E se deformando e demora muito para você conseguir fraturá-lo. Outra propriedade é a resiliência. Então, é a propriedade que os materiais possuem acumular energia quando submetidos a forças externas, né? Apresentando ou não deformação. Normalmente aí a gente escuta, né, nos discursos motivacionais e aqui nos materiais não foge, né? Então, é o tanto que você aguenta quanto de pancada você aguenta tomar sem se deformar, né? Sem rachar, sem se romper. Então, você está tomando pancada, pancada, pancada e você está suportando. Então, você tem alta resiliência. Você pode se deformar ou não, mas você não tem a sua ruptura. Então, um exemplo, né, a vara que o atleta usa em um salto em altura se enverga até determinado limite sem se quebrar, retornando em seguida para a posição original, dissipando a energia acumulada, né? Que ele dobra e depois lança o atleta por cima da barra, né? Que ele tem que romper lá em altura. Então ele vem, sofre essa deformação, né? Fica em curva ali e depois ele volta. Então ele tem uma memória que ele volta ao estado original. A barra é reta, ele pula e depois, quando ele pega no fim, a barra continua reta, né? Eu acho que depois de vários e vários pulos, pode ter que ter pequenos ângulos de deformação. Um exemplo disso também é o bambu, né? Bambu, você pode tentar dobrar ele, ele sempre volta ao estado original. Então, ele tem essa propriedade, que é a resiliência. Temos a... Sim. E no caso da vara de pesca também, tem vara de pesca. Bem forte, né? Porque tem uns peixes gigantes que os caras pegam e as varas de pedra. Rapaz, tem hora que puxa o cara para dentro do rio, mas não quebra a vara, né? Então, é exatamente isso. Ele consegue se flexionar, né? Mudar o seu formato quando ele está sofrendo essa tensão, essa força está sendo aplicada sobre ele. Depois que a força sai, ele volta, né, ao seu estado original. Então, essa seria a resiliência. Bem colocado aí pelo Wilton também, a vara de pesca, né? Outra propriedade que a gente tem é a fluência, né? Que é a propriedade que o material possui de se deformar plasticamente, ou seja, sofrer deformação permanente. O tempo e a temperatura são variáveis que influenciam diretamente na análise dessa propriedade. Então, material que tem alta fluência se deforma plasticamente. O que seria a diferença? Vamos lá, vou usar o exemplo do alumínio, né? O alumínio eu vou puxando nas pontas dele, né? Vou exercendo essa tração nele, ele vai se esticando, vai ficando mais fino, né, o corpo dele, mas ele vai se esticando. Então, aquela deformação ali que ele antes dele se romper, né, que ele vai aumentando seu comprimento, é a deformação elástica, que ocorre sem haver a ruptura. E depois que ele se rompe, já é deformação plástica. A plástica é que não volta.
Então, a deformação elástica é que ele tem chance ainda de voltar e que ele não se rompe, né? Então, um exemplo, o elástico, quando a gente estica mesmo, depois que a gente tira a força dele aplicar, ele volta ao tamanho normal, né? Pode pegar comumente chamada de liguinha, né? Pegar uma liga, esticar ela sem também passar do limite dela. Se você passar do limite que ela suporta, ela rompe. E aí já é deformação plástica. A plástica não volta, né? Então, sofreu a deformação plástica, ele já vai ficar naquele formato para sempre, certo? Então, elástica se deformou, mas depois volta para o estado original. Deformação plástica é aquela que ele se deforma e fica para sempre. A deformação plástica é antes da ruptura. Então, se eu falei antes, eu devo ter falado errado. A plástica é antes da ruptura. Então, eu tenho deformação elástica. Vamos pegar voltar no alumínio. Estiquei. Até lógico que o alumínio ele não tem uma propriedade elástica tão grande, porque ele já fica, né? Quando você estica, ele normalmente já fica, ele não volta ao estado que ele era original, então ele já tem uma fluência melhor, né? Então ele consegue se deformar plasticamente. Então, elástica, deformou, volta ao original, bem próximo ao original. Plástica, deformou, fica deformado conforme foi aplicada a força. E depois que a tensão de cisalhamento é quando ele se rompe. A fluência, né, é os materiais que podem possuir grande capacidade de se deformar plasticamente. Ou seja, né, sofrer deformação permanente. Então, ele vai ficar para sempre daquele jeito. Então, todas essas propriedades físicas citadas acima são fundamentais para entender melhor as características de cada material, já que se faz necessário um estudo prévio, né, desde a elaboração de projetos mecânicos e na execução de atividades em que o material utilizado nos equipamentos requer mais atenção. Então, aqui é uma curva, né, trazer para vocês uma curva de tensão deformação. Então, ele aqui não está marcado, mas até certo ponto aí que vai aumentando o estresse, né, que é a força, a tensão, e aqui embaixo é a deformação, né, quanto que ele deformou. Então, quanto mais vai aplicando essa tensão, ele começa a se deformar elasticamente, né? Esse diagrama aqui não está tão tranquilo para entendê-lo, mas chega um ponto que acaba a deformação elástica, então ele não volta mais ao original, ele já vai sofrer deformação permanente. Então, se esticou ele, o alumínio tem 10 milímetros, esticou ele, fez uma força que ele já está chegando a 11. Quando tira essa força, ele volta para 10, muito próximo a 10. Estou usando dados empíricos, tá? Isso não é fato, não. Estou usando de exemplo. Agora, se eu aplicar um pouquinho de força a mais, ele já tiver com 12, né? No seu comprimento, na hora que está aplicando a força, quando você tirar essa força, é normal que ele já fique com 12, porque ele já saiu da zona de deformação elástica e entrou na zona de deformação plástica. Dependendo se você continuar esticando, né? Mais tensão, mais força na tração. Ele já está com 14 de deformação. Se está com 3,5. Na hora que vai para 3,6, ele se rompe, né? Porque ele não conseguiu mais sofrer essa deformação plástica e ele já cisalhou, teve a ruptura. Então, aqui tem esse diagrama, né? Que é justamente isso, a tensão e o quanto de deformação. Esse ponto final aí, o azul, né? É a hora que ele se rompe. Então, até esse estresse, né? Ele aguenta sofrer um estresse até maior por um certo tempo e depois ele já não consegue mais, né? Então, ele vai até sofrer essa ruptura. Então, aqui ele fala, observe a figura acima, né? O elemento alfa representa no gráfico o módulo de Young, o módulo de elasticidade do material. Então, é a tangente dessa... Então, até o ponto mais extremo desse ângulo reto aí que formou, né, com duas retas aí vermelhas. Então, até ali, ele está dizendo que tem a deformação elástica. Acima disso, já é deformação plástica, né? Então, considerando dois elementos, dois materiais de análise, aquele que mais se deformar, sofrendo a mesma carga, terá menor módulo de elasticidade, né? Observado na fórmula. Não trouxe a fórmula aqui, que não é o nosso foco, né? Mas está lá no livro. Que é o E, né? Esse Ezinho é a constante de proporcionalidade. A tensão, né? Que é o estresse, esse formato de ômega, e esse epsilon, né? Que é o alongamento, que é o tanto de deformação que ele sofreu, certo? Então, além das propriedades físicas, agora as químicas, né?
que estão relacionadas ao comportamento apresentado pelo material frente ao ambiente que este se encontra, né? Os materiais são encontrados isolados na natureza, são considerados quimicamente estáveis, né? Aqueles que são encontrados associados a outros materiais são considerados quimicamente instáveis. Trouxe 2 exemplos aqui, né? O hélio, ele é um elemento estável na natureza, e o tungstênio é um elemento instável, né? Então, aqui já elencando as propriedades químicas. Tem a inflamabilidade, que é, né, a propriedade que o material possui de entrar em combustão, gerando fogo, né? A compatibilidade química do material diz respeito ao grau de tolerância que esse possui quando submetido a contato com determinado fluido. Então, você tem ali um material, por exemplo, o metal. Se você colocar em contato com a água, tem a corrosão, né? Então, ele já não tem a compatibilidade química com a água. Então, assim vai. Tem outros materiais aí também, eu não lembro se foi na nossa turma que o pessoal falou sobre os materiais na indústria alimentícia, né? Então, ele também tem que ver a compatibilidade química dele com as graxas e o que vai ser usado, o líquido, né? Se for numa envasadora e assim vai. Tem a piroficidade, né? Que é a tendência que uma partícula fina tende a reagir com o meio ambiente. Esse fator leva à substância da autoignição, né? Promovendo explosão. E temos a corrosão também, né, que é um processo químico que se dá a partir das reações de óxido-redução entre o material e o oxigênio. Então, sem a presença do oxigênio, esse processo não ocorre. Este fenômeno de corrosão acontece porque o material apresenta menor potencial de redução comparando com o do oxigênio, e por isso eles cedem seus elétrons oxidando-se. Então, por que que tem a corrosão, né? Eu falei da compatibilidade química lá, se tiver água com metal. Então, o metal acaba doando, né, seus elétrons ao oxigênio. O oxigênio está na água, né, que é o nosso H2O. Então, por isso que ocorre a oxidação, e a gente evita tanto, né, nos materiais metálicos o contato com chuva, né, com a água, justamente por isso. E as formas comerciais como a gente encontra esses materiais, né? Então, os materiais são colocados no mercado com dimensões padronizadas e nomenclaturas comerciais. Tudo isso para facilitar o reconhecimento e negociação em cenário nacional e internacional. Então, os aços, né, são encontrados na forma comercial em diferentes tipos: vergalhões, chapas, tubos, perfilados e fios. Aqui o primeiro, os vergalhões, né? São as barras ali, pode ser redonda, barra chata, né? Quadrada ou sextavada. Então, por exemplo, uma medida comercial muito utilizada são 6 metros, né? Então, dependendo, você vai fazer a compra, você compra de 6 metros. Ah, tem especiais para indústria, alguma indústria especial. Ah, consigo comprar vergalhões de 10 metros, 20 metros. Então, depende muito do tipo de material. E aí você vai ver como que ele é padronizado para ser comercializado. Outros são os perfilados, né? Temos o perfilado em L, né? Geralmente conhecido aí como cantoneira. Tem o perfilado em U, perfilado em T, perfilado em I e o perfilado em Z. Então, depende muito da sua aplicação. Você tem um perfilado ali pode mudar o material também, pode mudar a dimensão de suas paredes, né? A largura, comprimento. Então, tudo isso tem todas as questões comerciais e catálogos para a gente fazer a seleção. Temos as chapas, né? Que são laminados finos. Então, tem chapa aí, geralmente são medidas em relação às polegadas, né? Então, tem diversas chapas aí, diversos cortes, né? Que a gente consegue fazer. E tem os comercialmente mais encontrados. E, além disso, a gente tem também, né, o formato de tubo, né? Que tem o tubo com costura, né? São obtidos através da curvatura da chapa, soldando-se as suas duas extremidades, né? Pode ter solda de topo ou solda de sobreposta. E temos também os tubos aqui, ó, os sem costura, né? Que aí já são para altas pressões. Por quê? O ponto de solda é um ponto de união. Se sofrer uma pressão muito grande, pode ser não, justamente nesse ponto aí é provável que ele se rompa, né? Se tiver uma pressão muito alta que ele não suporte. O primeiro ponto que ele vai abrir, né?
ele vai perder seu fechamento é na solda. Exemplo também, quando a gente tem equipamentos que sofrem alta pressão, né? Eles são sempre em formato cilíndrico, né? Tem um círculo, porque você consegue, não cria nenhum ponto de tensão, né? Que se fosse quadrado, igual uma caixa d'água, quadrada nos pontos nos vértices, né? Os cantos dessa caixa são os pontos que sofrem mais tensão. E aí eles têm que ser reforçados, senão se rompe. E por isso que é utilizado o formato do círculo, que ele consegue distribuir melhor essa tensão. Então, na solda, é bem provável que ocorra, né, a fratura, justamente quando a pressão está muito elevada que o material suporte. Ou pode ser que não ocorra na solda quando o seu material já tem desgaste, né? Então, ele era para ter a espessura de 10 milímetros, já está com a espessura de 6, de 5. A gente vê muito também na área de caldeira, e não sei se tem alguém que trabalha nessa área térmica de caldeira. Então, quando a gente vê lá os vasos de pressão, quando já está sofrendo, né, bastante corrosão, ele vai perdendo ali a espessura do material e pode ocorrer de romper justamente nesse ponto. Aí menos material, menos resistência, né? Quando aquele projeto. Paulo levantou a mão, fica à vontade, Paulo. Que é para ser até uma página, você vai colocar o tipo da instituição. Né? Que logotipo que é esse aí, professor? Paulo, tá me ouvindo? Parecia que você levantou a mão. Fica à vontade, meu rei. Não, tá me escutando agora? Sim, tô. É que eu trabalho de operador de refrigeração e caldeira. Isso aí, no curso que a gente faz, a gente estuda isso aí. Estuda, né? Tem que fazer os testes lá, dependendo. A NR13, né? Em Blunt, Exatamente. Então, vaso de pressão, né? O Paulo tá aqui. Pode falar, Paulo. Eu atuo aqui como operador de caldeira e sala de máquinas. Show de bola. Então, Paulo aí é como fala, alguém da área e sabe, né? Essa questão aí das altas pressões dos tubos e chapas que sofrem, né? Na refrigeração também. Não sei aí se vocês... A refrigeração é com o vapor da caldeira ou não? Refrigeração é com vapor com amônia. Amônia, né? Amônia é muito usada mesmo. Então, lá na amônia, quando ele vai fazer as soldagens da linha frigorígena dele lá, né? Que vai ser da sua refrigeração. Então, quando ele faz a solda, geralmente, se for ter um vazamento, ocorre mais na onde, Paulo? Ponto de solda também, né? Isso. Exatamente. Então, é o ponto mais sensível. Por mais que faça muito bem a solda, vai ter gente que fala, pô, faço solda há 20, 30 anos. Não discordo de você, nem discordo. Você faz solda muito bem, só que, querendo ou não, é o ponto onde se romper, vai selar. Diferentemente, só se alguma parte do seu tubo, né, da sua estrutura esteja com menor espessura do que o projeto, né? Aí vai ocorrer diferente. Já passei por uns perrepes já com esses negócios. Exatamente isso. Sumiu seu áudio, Paulo. Principalmente com amônia. Já passei uns perrepes já que estranho aí. E a amônia, o duro é que ela é higroscópica, né? Que é a propriedade dela, que onde tem água ela vai, né? E ela vai no olho, na boca, né? Ela é asfixiante também. Então a amônia é um item requer bastante cuidado, né? De ano em ano tem que fazer uma inspeção nas tubulação todinha, né? Para ver a corrosidade da tubulação. Para ver como é que tá, para você ver se precisa trocar alguma parte ali que tá com corrosão e ali atrás também se fala sobre a água, né? Fica o material de ferro. Na caldeira também a gente usa um tratamento na água da caldeira para não acontecer isso. A caldeira, se eu não me engano, começa a calcificar, né? Calcificar lá dentro. E aí isso acaba, como a temperatura alta pode inflamar e explodir, não é isso? Isso, não, na verdade, como a gente usa a água do poço, né? Sim. E a água do
poço, ela tem um... Surgiu da minha cabeça agora o nome de uma reação que tem na água de poço que contamina o ferro que dá a corrosão. Entendeu? Sim. Aí a gente tem um abrandador que faz o tratamento da água. Show de bola. E que a água também tem que ser bem tratada, né? Ainda mais em caldeira, que negócio não é brincadeira, não. Então, só... Diane, a gente faz a inspeção da caldeira para ver como é que tá a corrosão, mas... construir para mim um relatório que apresente essa estrutura. Excelente. Só para a gente terminar esse conteúdo aqui, então, os tubos com costura, né? Obtido através da curvatura da chapa, soldando as duas extremidades. E temos os tubos sem costura, né? Que já são para altas pressões, né? Então, para fabricar isso sem costura, você precisa de alguns processos, né? Como fundição, extrusão ou laminação. A gente vai entrar nisso aqui na oxidiosinagem. Só continuando aqui, já ia migrando do tipo de material, propriedades para os cálculos aplicados, né? A gente pode continuar na próxima aula. A gente já andou bastante nos nossos livros, né? Na parte, tanto livro 1 quanto livro 2. Então, na próxima, eu creio que já termine, né? Grande parte desse material e a gente já começa as aulas de dúvida das SAPs, né? Então, vai ter gente que vai falar, pô, já entreguei, sem problema. Pode fazer o reenvio. Às vezes, fez da melhor forma que sabia, né? E conforme a gente vai ganhando bagagem aqui nas nossas webs, vai aumentando as nossas competências e habilidades, né? Ah, já fiz certo, na web confirmou. Então, beleza, segue o envio lá. Ah, fiz, tá 80% certo, vou tirar a nota 80%. Quero mudar lá. Vai ter possibilidade de reenviar também. Então, na próxima a gente finaliza esse material, né? Já finalizando o livro e já começa as dúvidas. Tá bom? Tá bom. Professor, tira uma Sim. eu quero tirar uma dúvida com você. Agora. Da última aula que a gente fez lá no Senai, a gente trouxe uma atividade para casa para corrigir. Sim. E tem uma lá que eu não tô com muita dúvida em questão assim. Vou resumir para você para ficar mais prático. Sim. Lá fala para você pegar a medida do desenho e pegar a medida total do desenho. Então, você pega, ali no caso, você pega a medida total dele, até das partes. Apareceu o arquivo aqui, Começou a fugir seu áudio bem no finalzinho, Paulo. Você falou das medidas totais. É perímetro, é área que está pedindo ou não? Oi? Tá pedindo perímetro, área ou é outra coisa? Não, tá pedindo para mim pegar. A gente tem um desenho técnico. Aí tá pedindo para mim calcular os desenhos técnicos, calcular as medidas do desenho, pegar o resultado final, o tamanho do desenho. Esse cálculo ele é feito com até a medida interna dele. Ah, entendi. Agora você tem o desenho aí? Tem, a gente tem um desenho. Por exemplo, o Mostra desenho ele lá aí pra tem. mim. Não, aqui em mãos eu não tenho, não, que eu estou no serviço. Sim. Por exemplo, o desenho ele tem um buraco lá, assim. Uhum. Tipo uma passagem de... Um furo. É um furo. Até essa medida por dentro do furo também a gente tem que somar ele. Aí eu teria que ver para entender, para ver que cota que ele está pedindo, né? Para que você coloque. Deixa eu só verificar aqui. Eu tenho uma atividade aqui que tem um desenho. Acho Se que eu alguém tiver em Só um mãos aí esse segundo. desenho que tá aí com a gente aí, Eu tô quiser com mostrar. desenho, não tô conseguindo ligar minha câmera do A celular. câmera tá bloqueada. Quem que pediu, Cláudio? Vou liberar a câmera aí. Eu Tá tô com liberada. desenho aqui. Tá Talvez liberada a pode ser câmera. esse. Postado aqui na biblioteca. Então, toda vez que você quiser, né, e até Tá, vou pegar aqui o desenho. toda vez que vocês precisarem assistir a gravação da web aula, Aí ele foi pegar o desenho, né? Tudo bem. Ué, Deixa eu abrir um aqui, ó.
Aqui mais ou menos 1 hora ela deve estar Vamos lá, deixa eu pronta, tá? compartilhar com vocês aqui um que eu tenho. Talvez não seja o mesmo. Beleza? Compartilhar minha tela aqui. Pessoal, qualquer dúvida, Aqui, ó, um é só colocar desenho. no chat. Olha o que eu falei Esse pra aqui vocês, tem um ó. furo, né? Com rosca e outra parte sem. Tem os raios aqui da chaveta, né? Aham. Não, mas o desenho que a gente tem lá não é esse, não, é outro. Uhum. Ô, Everton, Sim, eu tô com um desenho aqui, talvez pode ser esse. é esse aqui que o... Esse mesmo, é esse Só mesmo. no final de semana, né? Então você mandar uma mensagem, Certo. né? Assim, após as No caso, esse, Ah, você tá vendo que acabou que eu não você tá vendo que aqui, ó, embaixo do desenho, ele tem as cotas. é, 24 horas para tirar isso, mas só que ele não tem a medida, né? várias outras turmas aí. Mas eu sempre respondo rápido. Apareceu mais um pouco aí, Cláudio, por favor. Oi? Aí. Tô vendo as cotas ali, ó. 34 com uma folga de mais ou menos 0,1, eu acho, a 10, né? Qual dessas que precisa ser... O que precisa ser feito aí? Cálculo total do desenho, né? Lá tá pedindo. Ah, entendi. Tipo, a altura e a largura dessa Isso, dosadora aí? isso, e depois dá o resultado final lá do total, da soma total da peça. Eu não estou conseguindo fazer, assim, como é que faz. Para você saber a altura aí, você tem uma medida que é da base até o centro do furo ali, que é a 12, né? E você tem a medida do furo aí, que é, se eu tô vendo, é 0,05. Isso. Beleza, aí vai faltar só até o topo, dali até o topo. Eu não tô conseguindo ver qual que é o tamanho desse raio aí da 13. A 13 ali, se brincar o raio, é a distância que falta. Então você somaria essas três. Hein, Cláudio, você conseguiu concluir essa matéria aí? Tá certo. Eu ver Pois é. Vou estudar mais um pouco sobre essa matéria aí, vamos ver se eu consigo concluir ela. Isso aí é mais lógica do que... Eu acho que se for estudando mais, você vai treinar mais e ter mais habilidade, né? Mas isso aí é a lógica que você tem que usar. É quase como se fosse um... Não vou falar que é uma pegadinha, né? Que a gente não trabalha com pegadinha, mas é um raciocínio lógico, né? Então ele traz um desafio. Isso aí acho que o cara usando a melhor palavra para descrever é um desafio, né? Porque assim, acaba sendo uma pegadinha, porque acaba que com uma coisa que tem muita lógica, você acaba desacreditando e aí você fica naquela dúvida se é, se não é, né? Mas o desafio é para isso mesmo, é para quebrar a cuca. Isso. Aí O a desafio matéria é... do banheiro aí tá feita, né? Faz o seguinte, ó, vou escrever aqui, Paulo. Ó, vou deixar no chat aqui o meu e-mail. Não sei se vai dar tempo de você enviar antes do próximo momento presencial, que eu acho que é só assim ser a semana na outra, né? Não, é amanhã. É amanhã já? Vixe, Maria, então o tempo tá corrido. Esse aqui é meu e-mail. Se quiser mandar essa atividade e falar qual que é a sua dúvida, eu consigo te responder. Muito obrigado, E eu então. vou deixar aqui meu telefone, ó. Se precisou, é lógico, gente, usa com moderação, tá? Tá, Que não, o tranquilo. professor também tem trabalho de manhã, de tarde e de noite, né? Tem gente demais já na cola. Tá aí meu telefone, precisou, você manda mensagem lá que eu consegui te dar uma força esse final de semana aí, Paulo. Pra você não chegar lá sem a tarefa estar concluída. Tranquilo. Fechado? Então tá no chat aí, o telefone e meu e-mail. Só me procurar. Ô, Paulo, Oi? só que eu acho que amanhã já vai ser um outro professor e parece que nós vamos pro laboratório, viu? Eu vi lá no grupo. Eu vi lá no grupo mesmo. Pessoal, eu não queria, né? Brincam que a dor do parto é ruim, mas eu tenho que partir, que tem outro pessoal esperando eu às 20 horas e eu já tô 5 minutos atrasado com eles. Tá bom? Valeu, Certinho. obrigado. Mas precisando, tá aí, ó, meu e-mail e o meu telefone, tá bom? Positivo. Precisar aí, pode chamar. Fiquem com Deus, obrigado aí pela presença, bons estudos, né? Bom momento presencial amanhã e até a nossa próxima web. Até. Com Deus, tchau, tchau. Falou.